Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 8 até o 10º, diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Os versos lidos do livro de Eclesiastes traz um apelo sensato à prudência. Lembrem que fomos orientados por Cristo a sermos prudentes como as cobras, ou sagazes como as cobras. Essa sagacidade, essa capacidade de buscar fazer uma leitura clara do mundo à nossa volta, estarmos atentos a reagir, essa interação com o ambiente externo, essa necessidade de avaliar e ponderar antes de tomar uma decisão importante em nossas vidas, deve nos acompanhar, deve acompanhar uma mente e um coração sábio. Por isso, nós precisamos atentar às palavras aqui do pregador sobre como nós devemos ser tardios em tomarmos alguma posição para que não sejamos precipitados. Então ele vai dizer que, olha, os anos provavelmente vão obscurecer o entendimento de vocês. E talvez você seja como aquelas pessoas que sempre, antigamente, era melhor do que agora. Ah, mas porque no passado? Ah, mas porque antigamente? A gente esquece das durezas e das dificuldades da vida de maneira muito fácil. E isso é bom. É bom que nós tenhamos sempre boas memórias das coisas passadas, né? Mas não podemos achar que apenas por termos boas memórias quer dizer que aqueles momentos lá atrás foram fáceis e leves e melhores do que o presente. Essa falsa compreensão do presente faz com que nós imaginemos ou tenhamos as lutas atuais como duras e penosas e difíceis demais de serem transpassadas, de serem vividas. Nós precisamos compreender que Deus é o mesmo Deus de todo o tempo. As coisas acontecem conforme a boa mão do Senhor e Ele vai providenciando tudo o que precisamos, até os males que precisamos, para crescermos em conformidade com a Sua palavra e em conformidade com Cristo. Então, os anos que provavelmente obscurecem nosso entendimento fazem com que nós tenhamos essa falsa impressão de olharmos de maneira mais brilhante para o passado do que de fato ele foi. É melhor ser lento em irar-se, sugere o pregador. É melhor ser lento em tomar uma posição puramente emocional. É melhor ponderar. É melhor pensar nas consequências. É melhor ter a prudência necessária para que não venhamos a ter que tratar de um arrependimento depois, tratar de um comportamento inadequado depois. Então, o pregador aqui faz esse apelo sobre a necessidade de sermos prudentes. Há ira justas, há muitas maneiras de nós praticarmos a ira justa. Nós vemos isso, por exemplo, na própria pessoa de Cristo. Quando ele olhando ali para o templo, vendo que haviam transformado, né, os pátios do templo em um mercado, em um lugar de venda, de compra e venda de moedas, de itens para o sacrifício, Cristo puxa ali um chicote, sai derrubando tudo. Uma ira justa. Existe ira justa, contudo nós precisamos medir a pressão com que nós estamos agindo naquele momento, medir as consequências daquilo e sermos sábios para que não venhamos a pecar no momento de emoção mais forte em nossas vidas. Não fazendo nunca uma declaração apressada que venha nos levar a nos arrepender mais tarde. Controlar a língua, controlar o coração, aquieta o coração, respira, pensa bem. É melhor ser tardio em irar-se. E no fim, por fim, ele traz: melhor é o fim das coisas do que o princípio. E para evitar alguma interpretação errada desse trecho, o que o pregador sugere é que a sabedoria da cautela no falar, uma vez que só
Só após alguém ter falado é que pode determinar os efeitos do que ele falou. O que o autor então quer que nós tenhamos aqui de maneira mais clara é que nós pensemos nas consequências. Melhor é pensar no fim do que simplesmente começar a falar algo que você venha a arrepender-se depois, do que começar a fazer algo que você venha a arrepender-se depois. Não sei o que cada um de nós tem passado efetivamente nos dias atuais. Momentos em que muitas vezes nos tiram a calma, nos tiram o ânimo, nos tiram a alegria. Muitas vezes momentos ou circunstâncias tão instantâneas que nos levam a uma reação imediata, na qual a palavra de Deus nos convida a aquietar o coração, a respirar fundo, a contar um pouco mais, até termos recobrado a razão e agirmos com a prudência necessária, com a simplicidade de uma pomba e a prudência, a sagacidade de uma serpente. Que nós aprendamos com a palavra de Deus a sermos mais moderados, a sermos mais comedidos e no controle do ímpeto das nossas reações. Agirmos com prudência, tardios em irar-se, preocupados com o fim, preocupados com as consequências disso. E que nós pensemos num julgamento claro sobre a nossa vida, sobre o nosso momento atual, nosso momento presente, e não fiquemos presos ao passado, sonhando com um mundo que passou, já era, trouxe os seus males foram vencidos e agora nós temos outros males para vencer, outros leões com os quais lutar, e que Deus nos dê a força necessária e a vitória em Cristo Jesus, que é certa para a vida eterna, se confirme em cada momento das nossas vidas. Essa é a palavra do pregador, essa é a palavra que então Salomão nos escreve em Eclesiastes, aqui no capítulo 7, a partir do verso 8 que lemos.